E sabe uma coisa muito que é engraçado, que eu ficava olhando assim pra ele? Ele tinha feito o boneco do Silvio. Sim. Então, muitas vezes, esse boneco tava com o terno torto, a camisa torta, e ele pedia pra Raimunda, ele ligava pro SBT, e ele pedia pra Raimunda, que é a camareira do Silvio, Arrumar. de confiança, ir lá e arrumar o boneco. Que bonitinho. É uma coisa de A louco. cara dele, assim. carinho a cara dele. mesmo, E ele né? ligava lá, ele chegava nos ouvidos dele que o terno tava torto. Ele ligava e falava, Ele olha. ligava lá, ó, sobe lá, arruma lá. E quando eu ia pro SBT, ele pedia sempre pra passar nesse lugar onde tava a estátua pra ver como é que tava a roupa. Que E Lu, bonitinho. a coisa mais terrível que eu tenho, assim, ou até talvez seja boa, foi que eu liguei pro Edu, eu falei, Edu, quero falar com o Gugu. Eu quero pedir uma autorização, a mesma que eu pedi pra que Sônia, nesse- que eu pedi claro. pra vocês, enfim. E aí ele falou, vem. Eu falei, não consigo. Eu falei, então eu vou tal dia. A gente foi marcando, foi dando tudo errado. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque se eu tivesse visto, eu não ia aguentar. Eu não sei como... Eu acho que o Edu, não, a ficha dele não caiu. Porque o Edu estava com o cheirinho dele o tempo todo. O Edu era o maquiador. Né, toca Claro, o cabelo, claro. toca Eu a acho- pele, toca a pessoa. 14 anos. Eu acho, Eu acho eu que acho que assim, fazendo eu acho que não é isso. nem questão da ficha cair. Quarta e quinta-feira, pra mim, foram dias muito difíceis na minha vida. Hoje, por exemplo, teve um momento que eu chorei muito, porque Sim. a gente terminou de gravar a final do Canta Comigo, a gente fez todas as gravações, e eu peguei o material dele, que eu sempre faço com tudo muito carinho, e levei pra casa, só que eu não arrumei. Só que agora... É lavar, né? lavar os pincéis, tal, a toalha que ele usava, porque assim, Lu, eu tinha uma coisa muito com o Gugu, como eu falei pra você, eu fazia muita questão que ele se sentisse em casa. Então, o banheiro, eu arrumava tudo bonitinho pra ele, com a escova, com o sabonete que ele gosta, o camarim também. Então, hoje eu fui abrir, a toalha, foi a última toalha que ele usou, que ele passou no rosto. O sabonete que ele usou, e nós conversávamos muito. Ele me dava muitos conselhos. O Gugu era muito família, ele era uma pessoa que... quando ele chegava no camarim, eu passaria horas conversando com ele. E eu sempre falei para ele, todos os funcionários do Gugu, nós temos mania de chamar ele de patrão. Então, ninguém chama ele pelo nome, que é até um gesto carinhoso. E eu falava, patrão, trabalhar com o senhor, para mim, é uma faculdade. Tanto como ser humano e tanto como profissional. E diziam que ele ia ser o sucessor natural do Silvio. No começo, muito se especulou sobre isso, inclusive que a Globo teria chamado, não sei se isso é verdade. Foi, é que a verdade. Globo teria chamado ele para ir, o Silvio ligou e falou, não, eu pago a multa, eu faço o que quiser, mas ele não O vai. Silvio foi para lá, foi para o Rio, foi falar com, na época, não é o Roberto Marinho, E ele aquela não coisa foi. toda. Ele trouxe o Gugu de volta, não Ô, Lu, foi. essa Não história- foi. essa E eu his- lembro quando eles voltaram para São Paulo, na mesma semana o Silvio convocou uma entrevista coletiva, todos nós estávamos lá, e apresentou o Gugu como sucessor dele mesmo, falou maravilhas. Ele falou na época que o Gugu tinha o jeito dele, Silvio Santos, de apresentar. Mas ele era muito melhor, porque o Silvio dizia, eu sou muito ansioso, eu falo demais, o Gugu é mais calmo, usa melhor as palavras, cobriu de elogios assim o Gugu, e ele ficou por muitos anos mais. O Né? Gugu Ficou era até calmo 2009. mesmo, né? Ele me parecia uma pessoa calma, Você ponderada, sabe que não era? essa história dele Sim. ter ido para Globo era a história mais gostosa de se ouvir. Ele contava? Ele sentou no camarim, ele contava essa história, e assim, era uma história que você escuta por muitos... E era até divertida, Não, e porque o que assim, foi a ele fala maratona. que quando o Silvio teve o problema na voz, na garganta, o Gugu já tinha assinado o contrato com a Globo, o Gugu tinha crachá. O cenário dele estava pronto já. Ele tinha ido para fora do Brasil para fazer um curso. Então, diz que quando o Silvio ligou para ele, que se marcou uma reunião na casa do Gugu, ele falou, mas Silvio, como que eu vou fazer isso? Já está tudo acertado, Roberto Marinho, o contrato, meu programa está para estrear. Deixa, Gugu, deixa que eu vou resolver. Vamos pegar um táxi. Diz que pegou um táxi, foi para o aeroporto de Congonhas, naquela época não se usava cartão de crédito, não se usava nada. O Gugu saiu só com um dinheirinho no bolso, o Silvio foi no guichê, disse que quando chegou no aeroporto já foi um alvoroço só, porque o Silvio estava no aeroporto de Congonhas, e compraram a passagem. Tinha aquele balcão de ponte aérea. Imagina, o Silvio Santos chegando com o Gugu. Aí compraram as passagens, foram para a Globo. Quando chegou lá, anunciaram que o Silvio queria falar com o Roberto Marinho. E o seu Roberto Marinho estava em horário de almoço. E aí o Silvio falou, eu espero. Diz que esperaram umas 2 ou 3 horas para falar com o Roberto Marinho. Aí quando chegou o seu Roberto Marinho, que o Silvio subiu para falar com ele, o Gugu ia subir. O Silvio falou, não, você volta para o aeroporto,
você fica me esperando lá, eu vou subir, vou falar. Aí disse, quando o Gugu colocou a mão no bolso, o Gugu não tinha dinheiro para voltar de táxi. Aí falou, mas Silvio, eu não tenho dinheiro. Aí disse que o Silvio deu um dinheiro para ele. Ele voltou, ficou esperando horas e horas e horas lá no aeroporto. Não se sabe. Ele falou que não sabe que até hoje o que o Silvio conversou com o Roberto Marinho. Diz que o Silvio voltou para o aeroporto e falou assim, Gugu, tá tudo certo, tudo resolvido.